E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano. E o conteúdo, aula sobre origem da vida na Terra 2, aula 2. Meus amores, na primeira aula a gente falou de biogênese e abiogênese e agora a gente vai falar sobre as teorias, as hipóteses de origem de vida na Terra. Nós já vimos que os cientistas, como Louis Pasteur, ele comprovou que a vida só pode surgir de uma pré-existente. E a grande dúvida que a gente tem é: e como que surge então a vida na Terra? Aí você vai me dizer: já sei, a minha religião diz que é assim e eu acredito nisso. Então há hipóteses e teorias religiosas que explicam. Porém, há hipóteses e teorias científicas. Nesse caso aqui, a gente vai estudar, e o que é importante, as 3 teorias principais, e que uma delas é uma teoria religiosa, que a ciência não aceita. Mas é importante saber que existe, mesmo que você não acredite. Assim como, se você só acredita na religiosa, para o vestibular e para as questões fundamentais, você tem que entender qual é o ponto de vista da ciência. E a gente tem que também ter a noção que quando a gente diz que a ciência pensa ou comprovou alguma coisa, significa que isso já é uma prova científica, já foi comprovado. Mas isso aqui são hipóteses. Vamos ali na primeira hipótese, a hipótese de origem por criação divina, é a hipótese religiosa. Meus amores, nós sabemos que existem muitas religiões que falam sobre diversos tipos de hipóteses. A gente está levando em consideração a religião católica, digamos assim, que no Ocidente tem uma maior influência, mas não significa que só exista essa teoria religiosa, tá? Só para você saber, não é para você, eu só estou apresentando o que a Igreja Católica, que foi vigente durante muito tempo e tem uma influência no mundo ocidental até hoje, diz. Ela diz que é a origem através do criacionismo. O que significa criacionismo? Depois a gente volta para B e para C. Os criacionistas, eles acreditam também no fixismo. Então eu tenho que saber essas duas palavras. Criacionismo junto com fixismo. Criacionismo que teria um ser supremo que criou todas as coisas, o universo e o planeta Terra ao mesmo tempo e inclusive criou num determinado espaço de tempo ali, tem, né, quem é um pouco mais estudioso sobre isso sabe direitinho os detalhes, e ainda não há evolução, eles não acreditam em evolução. O fixismo, ele diz que todos os seres vivos foram criados ao mesmo tempo, o que significaria que o ser humano teria ali uma criação um ser supremo, o ser humano teria vivido com os dinossauros, com os mamutes, com todos esses seres que já estão extintos. E agora preste atenção. A evolução das espécies, ou seja, que primeiro surgiram determinados animais e foram se transformando e originou-se outros, a evolução, os processos evolutivos, esses já foram comprovados cientificamente. Aí não é uma questão de crença. Você pode não acreditar na ciência humana, mas a ciência humana já comprovou. É que nem a lei da gravidade. Ela existe, é comprovada cientificamente. A evolução, ela existe e ela já foi comprovada cientificamente, tá? Tem várias provas científicas sobre a evolução. No entanto, a teoria criacionista juntinha com a fixista, que é o fixismo, significa que não houve essa evolução. Então, eles rechaçam aquilo que a ciência já comprovou, ok? Não vem ao caso, você acredita, não acredita, é verdade, não é verdade, não quero dizer nada. Você, nesse momento aqui, só tem que saber que a igreja vê, algumas religiões veem assim a criação e a explicação de como surgiu a vida na Terra, ok? Muito bem, essa é a teoria religiosa, principalmente aceita no mundo ocidental. E aí nós temos a teoria, voltamos aqui, a B e a C são teorias que a ciência está tentando estudar e chegar a uma comprovação.
São hipóteses por enquanto. A origem extraterrestre por panspermia, que é uma teoria que alguns cientistas já rechaçam e outros ainda estudam como possibilidade. E a origem por evolução química, que é a mais aceita, é pelas comprovações a que se parece mais provável, mas ainda também não foi totalmente comprovada. Ok? Então vamos ver o que seria a origem extraterrestre por panspermia, que é a que eu mais gosto, diga-se de passagem, acho mais interessante. Não significa que as pessoas, a origem extraterrestre, não, essa teoria não diz que vieram seres verdinhos extraterrestres aqui, ET, telefone minha casa, reproduziram e criaram as espécies. Não é isso. O que pretende-se quando estuda-se essa hipótese, é dizer o seguinte, que veio um meteoro ou algum objeto órbita terrestre, extraterrestre, e dentro desse meteoro, digamos assim, teriam fragmentos de vida, como se fossem bactérias muito rudimentares, que vieram neste meteoro, que esse meteoro foi se desintegrando e quando chegou na superfície terrestre, como ele estava carregado desses seres unicelulares, esses seres unicelulares chegaram aqui, encontraram condições propícias para se desenvolver e desde então eles começaram a se transformar e deram origem aos nossos seres unicelulares, bactérias atuais, bactérias primitivas e foram se multiplicando e pela evolução originou a vida. Qual que é a fala daqueles cientistas que não acreditam nessa teoria? O que é uma estrela cadente quando a gente olha assim, ai, olha lá, uma estrela cadente, vou fazer um pedido. É algum objeto que veio, pode ser uma sucata de um satélite velho lá que eles jogaram fora da órbita terrestre, pode ser um meteoro, pode ser um fragmento, né, de alguma coisa que ao entrar na atmosfera em alta velocidade e com contato do oxigênio, entra em combustão. Então, quando a gente vê uma estrela cadente, é alguma coisa pegando fogo que entrou na órbita terrestre. Porque acontece isso com muitos elementos extraterrestres que entram na atmosfera. Pegam fogo ao entrar em contato com a atmosfera e aí os cientistas dizem, ao pegar fogo e a uma temperatura muito elevada, mataria esses micro-organismos. Então, e o impacto também faria com que não resistisse. Só que aí outros cientistas dizem, tá, mas se eles são de origem extraterrestre, eles poderiam ser resistentes. E aqueles meteoros que realmente atingiram e causaram devastações em outros tempos, eles não chegaram de maneira íntegra? Então existe toda essa discussão, essa polêmica. Só que aí volta a mesma pergunta. E se foi isso realmente? Da onde que surgiu essa vida? Aí, meu amor, a gente percebe que nós sabemos muito pouco. Nós somos uma microespécie pensante num mini planeta perto do tamanho do universo, tentando desvendar a origem da vida aqui. Imagina entender que existe vida em outros planetas. E nesse momento, meus amores, seria a nossa aula que a gente ia fazer essa discussão. E eu vou fazer até, inclusive, com vocês online no Zoom. Eu sempre pergunto, vocês acreditam que existe vida fora do planeta terrestre? Muitos me respondem que sim, muitos acreditam que existe uma vida unicelular, outros já acreditam que existe vida inteligente. E aí a gente vai entrar nessa discussão. O fato é que nós somos uma pequena espécie tentando desvendar os mistérios aqui do planeta e onde a nossa tecnologia, como por exemplo na NASA, consegue alcançar. Mas ainda o nosso olhar é muito limitado. Só para vocês terem uma ideia, existem mais estrelas no universo que a gente considera infinito do que há grãos de areia no planeta Terra. Lembra um grão de areia quando pega um punhadinho assim de areia, cada coisinha, tem muita estrela. E existem milhões de galáxias. Então nós somos realmente muito pequenos perto dessa imensidão que é o universo. E acreditar que só por um acidente nesse planetinha que a gente vive existe vida é também ser um pouquinho assim, né, egocêntricos demais. Mas a panspermia é uma das possibilidades de como que teria surgido. Veio de fora, chegou aqui, encontrou as condições, esses seres unicelulares
para se transformar e se adaptar na vida que a gente tem hoje, ok? Metade do mundo científico acredita, tenta comprovar, outra metade já rechaça essa hipótese, beleza? E a discussão sobre vida em outros planetas, essa e vida inteligente, a gente vai ter ao vivo. Ali, porque não vou deixar isso gravado das minhas teorias. Todo mundo que assiste essa aula comigo fica pensando, Ana Lia, eu sempre achei que tu fosse um pouco estranha. Porque além de eu acreditar nos extraterrestres, eu acho que eles estão mais perto do que vocês imaginam. E vida inteligente. Mas enfim, essa é uma das possibilidades. E por último, meus amores, voltamos. A gente tem a teoria mais aceita, a hipótese mais aceita no mundo científico, que é essa hipótese de origem por evolução química, que a gente vai ver no próximo vídeo, que é a que a ciência se debruça com mais tranquilidade e fica tentando comprovar. Beleza? Fechou? É isso aí, espero vocês no próximo vídeo.